Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro, e no vídeo de hoje nós vamos ver como fazer adições de sais naquelas situações que nós não temos aí a correção, nós não temos os parâmetros de sais da nossa água, né? Nós não conhecemos os sais que temos na nossa água e aí temos que inferir algum tipo de informação. Então, aqui no Brasil, nós temos a grata oportunidade de a gente ter na nossa rede pública, na maior parte dos lugares, uma água muito leve, uma água com uma pouca carga de sais. E isso nos facilita muito trabalhar com sais de água, nos permite fazer um ajuste muitas vezes empírico, baseado apenas na nossa percepção sensorial, o famoso chute, né? Análise ali de colocar, testar e avaliar, e isso trazendo resultados muito satisfatórios. Então vou demonstrar para vocês aqui usando a planilha do Easy Water Calculator, uma planilha que é gratuita. No link na descrição você pode baixar gratuitamente essa planilha, né? Ela está disponível para qualquer um. E a gente vai mostrar aqui como que a gente pode conseguir encontrar valores aproximados, factíveis para você estar colocando aí na sua água cervejeira e assim você conseguir trabalhar dentro de uma margem de segurança adequada para você, ok? Então, nós começamos aqui com esses valores que seriam dos sais presentes na nossa água e uma alcalinidade residual. Como nós não conhecemos, né, nessa situação, os parâmetros da nossa água, eu te sugiro colocar estes valores que estão apresentados aqui na tela. Esses valores referem-se a uma média da água brasileira, são valores bastante baixos que estão muito próximos da média aí da maior parte das cidades brasileiras, né, da nossa água que vem do tratamento de água de rios, águas de superfície, águas que contêm uma carga de sais, de íons, muitíssimo baixa, né, que praticamente uma água desmineralizada, uma água extremamente leve, e a partir daí, com esses valores, nós vamos fazer a nossa sugestão de sais de água, ok? Então, 3, 0,2, 0,42, 0,3 e 5 são os valores que você vai entrar aqui nessas células. Depois nós vamos inserir aqui nessas duas o valor do tanto de água que nós vamos usar para fazer a nossa cerveja. No caso aqui, vou usar 20 litros para água de mosturação, 10 litros para água de lavagem. Se você só usa água na mosturação, você só vai colocar aqui a quantidade, aqui você vai colocar zero, tá? Depois, aqui nessa segunda etapa, você vai fazer ali o básico da sua receita. Você vai colocar ali os grãos aproximados do que você usa, tá? Aqui não tem todos os tipos de grãos, mas você vai colocar, se você usa o grão Pale, Pilsen, né? Vai escolher, por exemplo, esse to Roll, né? Um Marizotter, caso você use, Munique, um Pilsen está aqui também, Viena por aí, caso você use um tipo caramelo ou cristal, você vai selecionar ele aqui e vai ter que indicar a cor em Lovebound. Você vai procurar essa referência no datasheet do malte. E caso seja torrado, você vai selecionar ele aqui como torrado, né? É importante você fazer esse tipo de informação para que ele calcule os efeitos promovidos de acidez, de pH, que esses maltes escuros possam influenciar na sua água cervejeira. Então vamos dizer que é uma IPA que eu estou colocando, por exemplo, 5 kg de um malte base, né, um malte Pale Ale, e estou colocando ali, por exemplo, 50 gramas 0,05 de um malte escuro apenas para dar uma corzinha ali na minha cerveja, né? Essa aqui é a minha receita da minha IPA. Uma vez que nós complementamos a nossa receita e que a própria planilha já estimou uma alcalinidade básica, né, prevendo aqui um pH um pouquinho acima do range ideal, nós vamos poder trabalhar os sais acidificantes nesta parte, os sais alcalinizantes nesta outra parte e eventualmente ácidos nesta parte aqui, caso queiramos mexer com pH. Como objetivo hoje
deste vídeo é falarmos sobre a parte de adição de sais, nós vamos nos atentar apenas a esta parte da planilha. Tem outros vídeos no nosso canal e nossa aula especial sobre água, onde a gente fala especificamente sobre todas as questões aqui desta planilha, ok? Então vamos falar sobre esses 3 sais. Nós desejamos para esses 3 sais que eles compõem uma quantidade mínima de íons, como a gente está vendo aqui embaixo, que vão suprir as necessidades tanto necessárias para você ter uma boa fermentação, uma boa clarificação, um bom desenvolvimento nutricional da sua levedura, uma boa floculação e também as qualidades sensoriais da sua cerveja. A primeira parte, essa parte nutricional, ela vai vir principalmente de o cálcio ter uma quantidade mínima de 100 ppm e também do magnésio ter uma quantidade mínima de 10 ppm. O magnésio, ele já temos o magnésio provindo do próprio malte, tá? No próprio malte a gente já tem o magnésio, então a gente não tem que se preocupar em garantir esses 10 ppm aqui, porque ele já vem naturalmente lá no próprio malte e um eventual nutriente cervejeiro que você use também conterá magnésio, então ele não é tão importante assim. Mas o cálcio não. O cálcio a gente precisa realmente adicionar, ele é muito importante e talvez seja o elemento mais necessário que a gente vai fazer agora. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar cálcio de uma forma que a gente consiga alcançar aqui no mínimo 100 ppm. Nós temos duas formas de colocar cálcio na nossa cerveja, seja com sulfato de cálcio, seja com cloreto de cálcio. O sulfato de cálcio, além de adicionar cálcio, vai adicionar componente de amargor, que é o sulfato. Já o cloreto de cálcio, ele vai adicionar o cloreto, que ele é levemente salgado e ele adiciona corpo, arredonda o sabor da cerveja. Então, se você está trabalhando com uma cerveja que é mais puxada para o amargor, como IPAs, você vai privilegiar sulfatos. Se você está trabalhando com cervejas mais maltadas, como lagers, por exemplo, você vai privilegiar cloretos, tá? Essa relação pode ser, por exemplo, de 2 para 1. Duas vezes mais cloretos que sulfatos ou 2 vezes mais sulfatos que cloretos. Se você quer uma relação equilibrada, você pode tentar fazer 1 para 1 de cada um. Okay? Então, vamos fazer uma IPA aqui no caso. Vou colocar, por exemplo, uma relação de 2 gramas para 1 grama de cloreto e ver o que eu tenho aqui embaixo agora na minha tela. Numa relação de 2 para 1 aqui, eu estou tendo apenas 39 ppm de cálcio, ainda é muito pouco. Então vamos agora colocar 3, né? Na verdade vou colocar 4 para 2, vamos dobrar essas quantidades. Com 4 para 2 eu já atingi 76, quase o mínimo, que era uma quantidade mínima de 100. Vamos colocar então 6 para 3. Com 6 para 3, eu atingi o mínimo, 112 ppm. Com 6 gramas nessa receita, 6 gramas de sulfato de cálcio na água de mostura e 3 gramas de sulfato de cálcio na água de lavagem, ou seja, 9 gramas no total, eu tenho já a quantidade de ppm de cálcio suficiente aí para minha cerveja, para eu atingir esses 100 ppm de cálcio, assim como 3 gramas de cloreto de cálcio para água de mostura e 1,5 grama de cloreto de cálcio para água de lavagem, 4,5 gramas de sais no total. Então, de modo empírico, eu estou com um valor aproximado aqui suficiente para minha cerveja. Okay? E a gente pode dar uma observada que para essa relação, que ele está apontando, está me informando que eu vou ter aqui um aprimoramento do amargor, ou seja, nessa relação eu vou estar aprimorando o amargor da cerveja. Caso eu ainda tenha disponível entre os meus sais o sulfato de magnésio e eu queira realmente aprimorar um pouco de magnésio, eu vou colocar aqui uma quantidade baixa de magnésio.
Por quê? Porque o sabor do magnésio ele tem um sabor que não é muito agradável. Então tenha bastante parcimônia ao usar magnésio na sua cerveja. Limite-se aí numa relação dessa de colocar aqui 1 a 2 gramas no máximo. Vamos colocar aqui apenas 1 grama do magnésio e ver se a gente consegue aqui a quantidade mínima sugerida. 1 grama não foi suficiente, vamos colocar 2 gramas. Com 2 gramas de magnésio, ele está dentro da faixa. Então, 2 gramas para água de mostura e mais 1 grama na água de lavagem, 3 no total, estaria na faixa verde e aí sim estaria contemplando o magnésio. Mas veja que eu também aumentei a minha quantidade de sulfatos. Se eu for observar aqui a quantidade de sulfatos, cheguei em 200, né? Então, estou aumentando mais ainda a minha taxa de amargor. Eu posso, nesse caso, para não ficar com tantos sulfatos, acabar diminuindo um pouquinho, baixo daqui, por exemplo, para 5. E aí eu tenho ainda os meus 100 ppm de cálcio, né? Baixei um pouquinho os sulfatos e ainda estou numa taxa de amargor adequada. Essa seria uma sugestão caso você não tenha aí a planilha de água da sua região, né? Vamos agora pensar que eu estou fazendo uma lager, né? Qual seria uma aproximação desses sais para uma lager? Vamos dar uma zerada aqui. Vamos pensar que na lager eu teria basicamente as mesmas coisas e talvez algum grão caramelo. Vamos colocar aqui mais ou menos umas 100 gramas de um caramelo clarinho, um cararoma, alguma coisa, né? Bom de 3. Ok? Então vamos pensar agora nessa mesma receita. Então vamos partir daquele mesmo pressuposto, vamos colocar aqui, ó, 2 gramas desse e 2 gramas desse e ver como é que eu tenho. Com 2 gramas do sulfato de cálcio, do cloreto de cálcio, eu ainda não tenho o cálcio suficiente. Só que agora eu prefiro adicionar cloretos a sulfatos no caso de uma lager. Então vou aumentar aqui para 4 e 2. Estou quase atingindo aqui o meu 100, vou colocar agora 6, com 6 gramas. Olha, com 6 gramas de cloreto de cálcio, eu atingi aqueles 6 ppm. Caso eu queira adicionar magnésio, vamos tentar aqui com 2 gramas. Olha, com 2 gramas de magnésio, também atingi aquele mínimo desejado. Então, para essa nova receita, utilizaria apenas 3 gramas no total, né, de sulfato de cálcio, 9 gramas de cloreto de cálcio, 3 gramas de sulfato de magnésio. Veja que agora, olha, com uma relação de 1,5, eu vou aprimorar aqui o sabor maltoso, né? E caso eu queira então uma relação equilibrada, o que eu preciso fazer, né? Não quero nem realçar cloretos, nem realçar sulfatos. Então vou ter que diminuir um pouco cloretos, né? E transformar isso aqui para os sulfatos. Então vamos tentar aqui, ó, passar aqui para 4 e aqui vamos baixar também para 4. Aqui ainda está um pouquinho amargo, né? Ele abaixei demais. Vamos então aqui colocar para 5 e aqui para 4, tá aqui, ó, entre 0,7 e 0,3 balanceado. Então, numa relação 4, 5 e 2, já estou com uma relação balanceada. E aí vocês podem observar que ainda estou dentro das faixas, né? Se eu somar todos esses valores aqui, ó, vamos somar basicamente de cabeça, tá? 117 mais 123, eu vou ter aqui aproximadamente 240. 240 mais 150, 391. 391, né, vamos arredondar para 400. 400 ppm já é uma carga de sais bastante intensa. Tá? Isso já vai ficar bastante intenso na nossa receita. Então, não é desejável que você aumente muito esses valores. Caso você esteja fazendo, por exemplo, uma cerveja muito encorpada, você ainda pode subir um pouquinho isso aqui, chegando ali no limite de 600 ppm. Então, suponha que seja uma Double IPA, uma cerveja mais imponente, né? Uma cerveja ali com 7, 8% de álcool. Você poderia subir isso aqui, por exemplo, em 50%. Vamos passar esse valor para 6. Esse valor aqui vamos passar para 8, por exemplo.
e aqui para 4. Vamos ver como é que fica agora. Aqui eu estou com 180 ppm, né, já está acima, né? Isso aqui não vai ter problema. O cálcio, um pouquinho mais de excesso de cálcio, não afeta a tua cerveja. Os outros todos estão dentro da escala, né? O que é ruim quando você exagera? Magnésio, porque ele vai deixar um amargor ruim na sua cerveja. Sódio, porque vai deixar salgada a sua cerveja. Cloretos também em excesso pode deixar a sua cerveja salgada. Sulfato em excesso pode deixar amarga demais. Então, se eu arredondar isso aqui, ó, 200, 200, 400, 500, 600. Então ele estaria aqui no limite, ó, mais ou menos com 600 ppm no total. Eu estaria aí 640, né? No limite total de sais possíveis para uma cerveja com maior imponência de álcool, tá? Para que não fique aparecendo demais essa carga de sais, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre sais, consulte aí o meu curso de cervejaartesanal.net, um lugar para você aprender a fazer cerveja comigo, ou o meu módulo de sais no link que você vê aí na página. Um forte abraço e até a próxima. Ficou com dúvida? Escreva nos comentários, porque eu respondo todos eles com bastante dedicação e afinco. Boas cervejas!